Papo Mineiro hoje, numa prosas de negócios, com a economista Maria Cristina Neves, MBA em Gestão de Negócios. Ela tem um livro, até lançado fora do país, que eu inclusive estou lendo, estou gostando muito, e é atual diretora-presidente da companhia Empreendimentos Gerais. E vamos conhecer um pouco mais dessa vida cheia e intensa. Sim. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Eu que agradeço, Hernani, pelo convite, pela oportunidade de participar dessa entrevista, né? Olha, aqui quem vem é porque tem história para contar. Nós estamos interessados na história, né? Então vamos lá a sua história. Onde é que você nasceu? O que você fez na infância, adolescência? Então, olha, eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo. Nós somos 4 irmãs, né? O meu pai, Adolfo Neves Martins da Costa, né? Que foi o primeiro presidente da Fiat, que implantou a Fiat aqui no Brasil, e que foi inaugurada em 9 de julho de 1976. E a minha formação é isso mesmo. Eu fiz o curso de Ciências Econômicas na PUC, depois fiz um curso de MBA na Fundação Getúlio Vargas, mas sempre tive ao lado, trabalhando ao lado do meu pai, porque aqui era um grupo de empresas familiares, era uma SA, mas um grupo familiar, e em que tinha a empresa de construção civil, que era o Carro-Jet, a Companhia de Empreendimentos Gerais, que hoje eu atuo participando da gestão de ativos imobiliários, era a incorporadora. E também tinha a empresa comercial exportadora, que exportou durante 40 anos carvão vegetal de floresta plantada com certificação ambiental, muito para a Europa, sabe? E, atualmente, meu pai faleceu em 2011, e desde então, eu trabalho aqui, então, há 36 anos. Mas essa empresa tem mais ou menos, veio bem antes de mim, que é da época do meu avô. O prédio onde está situada a sede da empresa, que é o edifício Joaquim de Paula, foram eles que construíram, que é de 1959, quer dizer, então ela é bem antiga, a empresa, né? E eu tive a oportunidade de estar na gestão, porque ao longo do tempo eles construíram muito, era o Carro-Jet, e formaram ativos comerciais. Nós temos, tipo um street mall, são lojas, 38 lojas, e eu faço a gestão, sabe? Mas da minha vida profissional, também faço parte da diretoria dos conselhos de relações internacionais, lá da Seminas, pequenas e médias empresas, e de cultura. Eu ingressei na Seminas na gestão na finalização da gestão do presidente Fagundes, e no início do presidente Lindon Pauliello. E eu tive a oportunidade lá no Conselho de Relações Internacionais de participar de uma missão empresarial para a China, para Dubai, e foi muito interessante. Organizada pela Mônica. Através da Mônica Cordeiro, que era presidente do conselho, e que eu tive a honra de estar junto e participar também. E, recentemente, faz parte também da Federaminas. Eu sou atualmente membro do conselho, e já fui diretora lá, e na gestão da IEDA Fernal,
E ano passado ela criou um grupo, uma missão empresarial como essa que teve na China, em Dubai, e ela me convidou para estar presente lá em Portugal. Então nós fomos, foi uma viagem muito interessante. Eles propiciaram a gente estar em contato com autoridades e visitar muitas vinícolas, enfim, interagir com empresários profissionalmente, e foi uma viagem muito rica, e visitar fábricas, enfim. E, então foi muito rica essa experiência. A partir daí, ela criou um grupo e me convidou para ser coautora de um livro que seria lançado. Eu fui para Portugal em maio, e em outubro esse livro teria que estar pronto. São 20 coautoras, eu sou uma delas. Então, contando um pouco um pouco da minha história, foi lançado no Louvre, no Carrossel, lá na parte de baixo, e teve um jantar de premiação que foi no Hotel Jorge Sank, lá em Paris. Então, foi uma oportunidade maravilhosa, e eu me sinto honrada de ter podido, assim, ser contemplada para fazer parte desse grupo, né? Muito bom, excelente. Sim, foi muito bom. Só lugares chiques e específicos de Paris. Sim, Eu fiz doutorado em Paris. Eu adoro aquela foi. cidade. Então, Morei lá eu 4 também. anos. Olha que maravilha. E nós tivemos sorte que o meu marido, ele já havia morado em Paris há muitos anos atrás, e antes de eu me casar com ele. E ele tem um casal de amigos nossos que nos receberam. Esse amigo, que era amigo do meu pai também, me recebeu na casa dele durante esse período que eu permaneci lá. E nós ficamos hospedados com eles, ficamos ali perto do Les Invalides, sabe? E ele se colocou à disposição para visitar os lugares e se fazer presente nessa estada nossa lá em Paris. Então, foi muito rica a experiência, porque o meu marido também teve a oportunidade de rever pessoas, né? E o meu pai também, antes de falecer, ele esteve lá em Paris, e esse mesmo amigo ficou à disposição dele para rodar Paris e tudo mais. Então, é uma pessoa muito querida. Assim, ele era, agora não é mais, mas ele era tipo um headhunter da indústria farmacêutica, sabe? Mas uma pessoa muito amiga, muito que se faz disponível, enfim, muito atencioso, muito um gentleman mesmo. Que coisa boa, né? Foi muito bom. Viajar é muito bom, né, Cristina? É demais. Então, a gente está sempre aprendendo, interagindo com outras pessoas, outras culturas, visitando e conhecendo lugares, né? E com meu pai também eu tive muitas oportunidades de viajar, porque como ele exportava, então ele estava sempre em contato com os clientes, né? Especialmente Europa. Então, eu tive, eram encontros de negócio, as viagens não eram longas, porque eram viagens de negócio, mas eram oportunidades que eu tive Sempre oportunidade de participar. Sempre bom. Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho, que você contou um pouco da sua vida profissional. Você é casada, tem filhos? Sim, eu sou casada, eu me casei há 43 anos, eu me casei nova, eu tenho 2 filhas e tenho 2 netos. Que coisa boa. Uma filha formou-se em Direito aqui na Milton Campos, né, Universidade de Milton Campos, e a minha outra filha, ela se formou em Engenharia Civil. Ambas moram no Rio. Essa primeira filha, ela, como tem crianças pequenas, ela não está exercendo a profissão no momento. O marido trabalha na Petrobras,
E a outra, ela finalizou um mestrado na PUC, nessa área ambiental, ela e o marido, sabe? Então, estou nessa fase ainda de transição. E hoje, em especial, a minha filha está até aqui, com meus netos, tudo está na minha casa. Que coisa boa. Mas ela já ótima, a gente, no início, estava mais indo lá, porque as crianças pequenas, mas agora ela teve essa oportunidade de estar aqui, então foi bom para a gente estar junto, né? E a vovó está babando. Sim, é tão bom, né? Porque senão eles crescem longe, né, irmã, da gente, não é? Então, sempre que a gente tem oportunidade, nós estamos sempre indo ao Rio para estar com eles. E vice-versa, quando eles podem. É mais fácil a gente se deslocar do que isso, né? Mas então vamos voltar um pouquinho atrás, né? Há quase 50 anos, seu pai, então, inaugurava a Fiat. Foi uma peça muito importante. Ele foi uma peça muito importante, né, para essa consolidação, que é um marco para Minas Gerais. Né? Exatamente. Você ainda não trabalhava, você também ainda estava. Não. Estava longe disso, né? Sim, porque a Fiat foi inaugurada em 9 de julho de 1976. E ele recebeu o convite, ele era um engenheiro, era um empresário, ele teve a sorte de ascender rápido na vida dele profissional. Ele já havia sido diretor da Seminas e presidente também. Na época, a Seminas e Federaminas eram juntos. E ele recebeu o convite por parte do governador Rondon Pacheco para implantar a Fiat, né, e trazer a Fiat para o estado de Minas Gerais, especialmente Betim, né, porque naquela época as indústrias iam para São Paulo, então foi um pouco difícil, teve um pouco de luta para que se instalasse aqui. E naquela época o Estado tinha participação, sabe? Era um acionário, e meu pai representava a parte do Estado. Depois ficou tudo só a Fiat mesmo. Então, o tratamento que ele deu foi como se, apesar dele ser empresário do ramo de construção civil, ele não participou da construção da empresa, porque ele recebeu um terreno. Ele tinha que construir, formatar a empresa para tornar a empresa funcionando. Então, ele fez um consórcio de empresas e ele conseguiu, na época, da dotação orçamentária, do recurso disponível que tinha, ele conseguiu economizar 1/3. Ele devolveu 1/3 para os cofres do Estado. E ele fez num tempo menor do que estava previsto, sabe? É tanto que, na época, a Europa estava passando por uma crise e eles vieram aqui para interromper o projeto. E ele disse, não é possível, porque simplesmente a fábrica já está conclusa, já está pronta para inaugurar. Então, isso foi na época do Rondon Pacheco, mas foi no governador Rondon Pacheco, foi inaugurado na gestão seguinte, que era do governador Aureliano Chaves, né, que depois foi vice-presidente, e quem inaugurou foi o Geisel, sabe? O general Geisel que inaugurou a Fiat. Mas teve aqui o Humberto Agnelli, né? Na época da inauguração vieram muitas pessoas, porque teve um impacto muito importante na economia do estado de Minas Gerais, porque gerou muitos empregos diretos e indiretos, por causa também das indústrias que se instalavam ao redor da empresa, né? Então, até na época,
ele convidou o presidente Juscelino Kubitschek para fazer uma visita, porque ele teve, como presidente, um papel muito importante na indústria automobilística. Então, nós temos no livro do meu pai uma carta de agradecimento. Ele falou, mas não vou causar nenhum transtorno para o senhor. Ele falou, de maneira alguma, é um prazer muito grande receber o senhor aqui. Então, tem uma carta de agradecimento dele por ter visitado a Fiat, bem como Henry Ford II teve aqui também, Lee Iacocca, enfim, está tudo no livro, as cartas, sabe? Então, várias figuras ilustres estiveram aqui participando da inauguração e tudo mais. E depois, mais à frente, porque ele não chegou a ver o livro, o lançamento do livro, porque ele morreu um ano antes. Nós contratamos historiadores, sociólogos e tudo, para poder escrever o livro. E a Fiat patrocinou o livro, né, que foi lançado lá na Fundação Torino, e pelo papel dele ter sido, outros presidentes vieram, não que eles não tenham importância deles, mas ele teve um marco diferente por ele ter implantado e ter sido o primeiro presidente, né? E então foi isso. E aí a Fiat, até através do Zé Eduardo Lima Pereira, né, ele propiciou que a Fiat eles nos buscaram em casa, eu, minhas irmãs, né, e nos receberam lá na fábrica, ofereceram um café da manhã, fez um tour na fábrica, para que a gente visse como que era na época do meu pai e como que se transformou hoje, né? Depois foram muito gentis, fizeram um filme, um flashback, e depois ofereceram um almoço para nós. Então foi muito gentil da parte deles. Estava presente também o Rogério Tavares, é isso? Foi presidente da Academia Mineira de Letras. Rogério Tavares. Ele estava lá para nos recepcionar, na época ele estava lá na vida. Então, mais ou menos, a minha história é essa. Não, mas a sua história é essa rapidamente, mas tem mais coisa, né? O convívio com seu pai durante quantos anos? Convívio com meu pai, olha, meu pai, ele faleceu no Dia dos Pais, salvo engano, 11 ou 12 de agosto de 2011. Certo. Ele morreu antes de completar 80 anos. Eu ingressei aqui na empresa, salvo engano, foi uma conferência muito longa. E é porque eu ingressei aqui, a minha segunda filha tem 36 anos, eu não tinha segunda filha, então foi mais de 30 anos, né, que eu estive ao lado dele. Então conta um pouquinho como é que era o homem como era o homem Adolfo Neves. Olha, meu pai era uma pessoa muito... Eu sou suspeita para falar, porque é meu pai, mas assim, uma pessoa... Você não é suspeita, é você que sabe falar do como ele era. Então, uma pessoa que eu admirava muito, que mesmo com todas essas... deixa eu falar um pouco da história dele, então. Sim. Ele nasceu na cidade de Nova Era, que é uma cidade ali no Vale do Aço, próximo a João Molivade, né? E nós temos uma casa, até hoje, a casa que ele nasceu, que faz parte do centro histórico. E a minha avó adoeceu na época, e eles então vieram para Belo Horizonte. A minha família toda é engenheira, de um lado, formado por engenheiros. Meu avô também era engenheiro, os irmãos do meu pai engenheiros também. Do lado da minha mãe, engenheiros também. Então, na época, ele veio para Belo Horizonte e meu pai tinha 7 anos e eles moravam numa casa
na Avenida Getúlio Vargas, 1492, que era Savassi, mas na época era um bairro residencial, né? E meu pai sempre estudou em escola pública, ele estudou no Barão do Rio Branco, depois no colégio estadual, que na época era formado, os professores eram professores universitários, e depois ele ingressou na Universidade Federal, na Escola de Engenharia, e passou em primeiro lugar. E então ele era uma pessoa muito, eu acho, muito à frente do tempo dele, um homem muito capaz, inteligente, muito, estava sempre lendo, sabe? Falava várias línguas, e sempre estudando. Ele tinha uma cultura geral fabulosa em termos de história, de geografia, geopolítica, muita visão de mundo, e humanística também, era muito generoso. E a família era uma coisa muito importante para ele, apesar de todas essas atribuições profissionais e tudo, ele sempre foi um pai maravilhoso, muito presente. E imagino, 4 filhos, só um provedor, né? Então, ele não media esforço para dentro da capacidade dele de dar o melhor de si, né? E tinha uma vida social intensa, assim, em função da Fiat e de outras coisas, mas sempre focado no trabalho. Então, ele era uma pessoa muito bem relacionada, assim, benquista, eu creio, né? Eu lembro que, na época, os cartões de Natal, por exemplo, eram 600, 1000, era muita gente, assim, era muito na época de cartão de Natal. Mas ele estava sempre lendo, sempre aprimorando, sempre se atualizando, não só na área de engenharia. Eu tenho aqui os discursos dele, e os discursos são atuais, é impressionante, a gente lendo, como que os temas são atuais, né? Então, para mim foi uma riqueza eu ter essa oportunidade de estar perto dele, quem sou eu, né, para chegar perto dele, mas, assim, o que eu pude fazer quando ele adoeceu, assim, eu montei um escritório para ele na casa dele, então eu ia lá todo dia para despachar com ele, para ele me orientar o que ele queria fazer, e ele perguntava se estava tudo bem, eu falava que estava tudo, eu tomava tudo para mim, que eu não queria que nenhuma preocupação chegasse para ele, mas está tudo ótimo, está tudo muito bem. E, assim, ele tinha uma confiança enorme em mim, sabe, ilimitada, que eu me sinto honrada por isso. Ele nunca questionava, assim, o que eu falava, não precisava de provar se era isso, era aquilo. Parecia que ele me conhecia muito bem, não só como pai, mas, assim, como se eu fosse transparente. Então, eu me sentia muito honrada de ter essa credibilidade para uma pessoa que era tão capaz, que estava tão à minha frente, né, tão experiente, tão vivida. Porque, você imagina, Hernani, quando lançou aquele 147, ele tinha 46 anos de idade, era muito novo, né? Então era isso, assim. E aqui ele tinha oportunidade de gerar muitos empregos, engenheiros que trabalhavam aqui na parte de construção civil, na parte de exportação. E uma coisa importante que ele fazia também é que ele ajudava na formação das pessoas, pagava a faculdade, sabe? O meu curso na Fundação Getúlio Vargas, ele pagou, a empresa que pagou. Então, é claro que a pessoa, né, a secretária daqui, que está comigo hoje, ele pagou a parte curso de informática, a nível universitário,
E assim outros, sabe? Outros engenheiros, outras pessoas que passaram por aqui, ele capacitava profissionalmente, né? E as pessoas aprendiam muito com ele, porque ele tinha muito tino comercial, era uma pessoa vivida, que tinha uma sensibilidade muito apurada, assim, um feeling muito aguçado, e tinha muita habilidade no trato com as pessoas, sabe? Independente de qual posição faz. Mas era muito firme, muito determinado, não tinha... a vida para ele começava cedo, 6 horas da manhã, tomava café, era uma coisa assim, super trabalhador, né? Ele trabalhou até poucos dias antes dele ter ido, né? Então, mais ou menos é isso. Quando eu estou na associação comercial, eu comecei a ir na associação comercial, eu tinha 10 anos de idade. Porque ele queria que eu ouvisse os discursos, que eu participasse, assim, que eu já estivesse mais ou menos naquele meio, né, empresarial. Não entendia muita coisa, ele lia os discursos para mim, obra, eu visitava com ele naqueles elevadores, sabe, elevadores de obra. Então, a minha vida toda foi muito ligada a ele. Ele foi te preparando para ser sucessora. Né? Oi? Ele foi te preparando para você ser a sucessora dele. Né? Talvez, é isso mesmo, e com muita honra. Eu quero te fazer uma pergunta. Depois que ele saiu da Fiat, ele ocupou algum cargo político, alguma coisa assim? Não, ele teve convites, mas ele achou que seria... Porque era um esforço imenso com muito prazer que ele fez de desenvolver esse trabalho da Fiat, mas ele tinha as empresas dele que ele tinha que se dedicar também. Então, ele achou por bem retornar aqui às empresas, mesmo que ele desse atenção tanto à Fiat quanto aqui às empresas, né? Ele achou melhor focar um pouco aqui, porque foram 6 anos, eu só me engano, não me recordo mais. Ele teve à frente. E ele continuou sendo amigo do governador Rondon Pacheco. Eu lembro uma viagem que nós fizemos até lá eu acho que o governador recebeu alguma homenagem, até que foi na época do governador, hoje senador, né, o deputado CAS, né? E eu fui com eles no carro, meu pai, o governador, e ele tinha uma memória fantástica, né? E ele falava comigo, seu pai é a menina dos meus olhos, ele falava. E aí foi até engraçado, porque o governador, ele era uma figura muito, assim, culta, distinta, né, cavalheiro, e aí eu lembro que depois ele lançou um livro lá na Assembleia sobre a história da vida dele. E minha mãe, na época, estava doente, e meu pai. Aí ele falou: você não vem, Cristina? Porque como minha mãe estava doente, sempre que. Eram muitos eventos, e dentro do possível, eu sempre estava representando, indo em algum lugar, ou junto com ele, tudo, quando ela não podia estar presente. E aí eu falei para ele: pai, se o governador perguntar por mim, fala que eu não pude ir por causa da minha mãe e tal. Aí ele falou: mas, Cristina, você acha que no meio de tanta gente, o governador vai lembrar de você e vai sentir a sua falta? Aí eu falei assim: oh, é verdade, pai, quem sou eu, né, para ele lembrar de mim? Aí ele falou que quando ele cumprimentou o governador, ele falou: e a nossa menina não veio? Aí eu falei: Você já era da família, né? então, a nossa menina não veio. Aí eu falei: ô pai, então eu não sou tão sem importância, senão de alguma forma ele lembrou, né? Então foi interessante essa passagem. E agora, Cristina? E a sucessão dos negócios?
Suas filhas estão por dois lados diferentes. E aí, como é que vai ser a sucessão? Pois é, aqui ainda tem um pouco mais para caminhar nessa gestão. Vamos ver até onde vai, porque eu estou como diretora-presidente, sou acionista também, mas tem outros acionistas. Claro. Né? Então, todo ano tem assembleia, aí tem, antes publicava em jornal, hoje tem uma forma mais fácil, aí tem que ter balanço, aprovação das coisas, tudo mais. Vamos ver o que a maioria decide, né, Hernani, o que vai ser pela frente. Por enquanto, eu estou aqui, mas vamos ver até a próxima eleição, e eu assumi uma coisa assim, porque eu falei, meu Deus, eu recebi tanto, eu tenho obrigação moral de abraçar aqui, independente de quais forem, porque na época, porque tinha operações de andamento na área do comércio exterior, uma série de coisas que eu tive que fazer um esforço grande para poder colocar as coisas em ordem, mas tive muita ajuda e graças a Deus as coisas estão caminhando, né? Então, vamos ver, eu não sei sinceramente, eu não sei ainda o que vai ser pela frente, mas vamos aguardar. Se sair da presidência, você vai viajar mais um pouco, né? Conhecer outros lados. Pois bom também. É bom também, a gente está inserido num contexto assim que você tem o cenário interno, externo, a gente, né, depende de tanta coisa, né? Então, e empresário aqui no Brasil muda muito você tem que conviver, não é, com muitas mudanças na economia, seja taxa de impostos, de juros, o que foi, não é verdade? Então, vamos ver o que nos aguarda, né? Cristina, o papo tá bom, mas nós já passamos um pouquinho do horário, sei que você é ocupada, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão nos assistir. Olha, a mensagem que eu posso dizer, então, baseada no meu pai, tá bem? Ele era uma pessoa extremamente otimista, sabe? Que ele nunca se abatia com as dificuldades. Ele via nas dificuldades uma oportunidade uma oportunidade maior, não de ficar preso ali de buscar soluções. Então, eu acho que, independente de qual cenário for, a gente tem que continuar lutando, seguindo em frente, perseverando, com determinação, né? E metas onde que a gente quer chegar. É isso. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrar um pouco do seu pai, que foi tão importante nessa mudança de Minas Gerais, né? Porque eu que agradeço. A Fiat é um marco em Minas Gerais, então isso é muito importante. E também pela sua pessoa, né? Que acompanhou uma pessoa tão sensacional, né? Tão empreendedora, e você também vai continuando trajando. Obrigada, Hernani. Eu que agradeço, foi um prazer. Ótimo, muito obrigada. Então, eu que agradeço. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Hernani. Muito obrigada. Então, tivemos aí a história da Maria Cristina Martins da Costa Neves, e que lembrou também seu pai, que foi o primeiro presidente da Fiat, mas que também atuou na implantação fortemente. Então, essas são histórias de Minas, histórias de mineiros, né? Espero que vocês gostem e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.